pela manhã, o plenário da Câmara de Vereadores de Maringá estava lotado. Uns estavam lá para apoiar e outros para fazerem protesto contra o empréstimo de 200 milhões que estava na pauta da sessão de hoje. No entanto, o Ministério Público do Paraná encaminhou à mesa diretora da Câmara uma recomendação administrativa para que o assunto fosse retirado de pauta por no mínimo 60 dias. Vamos lá. Segundo a Prefeitura de Maringá, esse empréstimo seria utilizado em projetos de infraestrutura e obras aqui na cidade ao longo de 2024. O financiamento seria pelo Programa de Financiamento da Infraestrutura e Saneamento da Caixa Econômica, o FINISA. Aí agora a gente volta para a recomendação do Ministério Público, que foi acatada pelo Legislativo, e toda essa questão aí está no âmbito de um inquérito civil público instaurado a partir de uma denúncia para investigar o teor do projeto. A recomendação é assinada pelo promotor Pedro Ivo Andrade, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Maringá. Conforme o documento, caso o projeto não fosse retirado da pauta, a recomendação seria para que os vereadores rejeitassem o projeto e, em caso de aprovação, o órgão poderia adotar, agora eu vou abrir aspas aqui, para um trecho do documento, as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis. Então, o Ministério Público poderia adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis. O inquérito que investiga essa possível irregularidade cita um ofício apresentado pelo Observatório Social de Maringá, que diz que não foi possível verificar como a Prefeitura chegou ao valor de 200 milhões de reais para a pretendida operação de crédito, além também de não estar claro qual o planejamento para o uso dos recursos nos locais mencionados na mensagem de lei. O ofício do Observatório Social citado pelo Ministério Público também questiona a ausência do projeto de lei do que se pretende investir em cada local citado, além do município também não ter apresentado outras propostas de orçamento de empréstimo. E aí, para a gente matar essa questão, nós vamos ouvir uma sonora do secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá, Orlando Chiqueto. Assim que notificado pelo Ministério Público, o município de Maringá irá prestar todos os esclarecimentos necessários para que não paire dúvida nenhuma sobre o uso desses recursos contratados junto à Caixa Econômica Federal. Não só a necessidade da aprovação por parte da Câmara Municipal, mas também para os órgãos reguladores externos, como a Secretaria do Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas da União, com relação aos aspectos econômicos, financeiros e orçamentários da Prefeitura de Maringá. Importante levar ao conhecimento de que a Prefeitura fez todo o trâmite necessário para que esse processo fosse encaminhado à Câmara Municipal. Parecer da Secretaria de Fazenda com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, parecer da Procuradoria do Município com relação aos aspectos legais e manifestação da Secretaria de Obras com relação às obras que serão executadas com o uso desse recurso. Então nós temos certeza absoluta de que vamos levar informação e conhecimento à comunidade de como esse recurso será utilizado e quais os benefícios que ele trará para toda a nossa comunidade. Vamos lá, 6 horas e 10 minutos, 6 e 10, eu mesmo vou repetir, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com o Edivaldo. O Edivaldo, está suspenso por 60 dias, foi uma recomendação do Ministério Público, tem uma ênfase no texto do promotor dizendo que se não fosse do jeito que ele indicou, ele poderia aumentar o tom. Aí eu quero ouvir porque o Orlando Chiqueto também disse que várias informações vão ser prestadas que poderiam ter sido prestadas antes de toda essa celeuma. Meu imenso respeito ao seu Orlando Chiqueto, meu amigo, secretário de Fazenda, mas eu faço essa pergunta exatamente, Paula. Por que todos esses esclarecimentos não foram prestados anteriormente? Eu lembro que essa bancada não foi contra o empréstimo, ele foi contra a falta de definição. O Calazans trouxe muito bem esse questionamento, acho que essa bancada trouxe esse questionamento, entendendo que havia lastro financeiro do município para fazer esse empréstimo, e a gente reconhece que o empréstimo é um recurso, tanto a empresa privada como a gestão pública recorre para usar os recursos das fontes livres, dos impostos, para investimentos imediatos. Então, deixar claro que nossa posição, acho que uma certa unanimidade em relação a isso.
mas não aconteceu. E uma coisa interessante, que também já foi defendido aqui nessa bancada, ou cobrado, que já tem obras em andamento ilicitado. É de supor que essas obras já estejam no orçamento de 2024. Agora a prefeitura quer pegar o empréstimo para bancar essas obras, que acredito estava já no orçamento, já havia uma previsão orçamentária. Então há muitas explicações a ser dadas. Aliás, essa bancada poderia ter recebido, viu, Paulo, todas essas informações anteriormente e bancado até a defesa de toda essa estrutura. Não só nós aqui da Jovem Pan, mas todos os colegas jornalistas que vem questionando essa questão do empréstimo por falta da indicação de investimentos pontuais. Qual vai para cada obra. E lembrando, né, eu achei legal assim, esse questionamento. Como se chegou exatamente a 200 milhões de reais? É aqueles chamados número mágico, né? Como a Sanepar, que é 300 milhões. Se inventa um número mágico, né? Ou se inventa. Obviamente tem explicação para isso e nós vamos vamos esperar, né? O que poderia ter sido feito, ter sido aprovado com certa tranquilidade, não esperar que o Ministério Público não apenas fizesse uma recomendação administrativa, como ameaçasse ao final de caso não fosse atendida essa recomendação, se recorreria e aí colocaria não só a administração, mas os próprios vereadores numa saia justíssima. Eu quero fazer uma observação aqui, como se chegou a isso. Eu acredito que havia uma certa soberba da administração que desde o início desse mandato, quer dizer, desde o primeiro mandato lá em 2018, tem passado tudo na Câmara sem nenhum questionamento. Então acreditou-se dessa vez que se passaria isso também, né, e com o Ministério Público, com apoio, ninguém ia questionar e se passaria. Houve uma mobilização. Divaldo, de fato tem a situação da Sanepar que também não passou. Mas é uma questão diferente ali. Eu acho que são dois pesos dos medidas. São uma questão um pouquinho mais diferente, porque a Sanepar é muito mais complexa, a situação da Sanepar, que envolve um longo histórico. Eu acho que esse debate da Sanepar, Paulo, talvez seja um pouco mais refinado. Mas concordo com você que dá para colocar no mesmo pagamento. Então, acho que houve uma soberba, inclusive em relação aos colegas, a nós jornalistas, que praticamos jornalismo, de receber todas as informações. É tão fundamental que nós, quem comenta, quem vai prestar informação, quem vai fazer questionamento, receba as informações necessárias. E aí a gente faz a defesa, como já fizemos defesa de projetos aqui. O que não aconteceu. Agora, vai passar por todo esse processo, 60 dias, deve voltar, eu acredito, né? Caso haja espaço, é político também, viu? Não é só o espaço legal, mas o que nós temos nesse momento, também nesse jogo, né, é um elemento adicional, que é o momento pré-campanha eleitoral, que na verdade já começou, já estamos em campanha, e há movimentos, né, políticos no sentido de atravancar um pouco o espaço da administração municipal para obras, mas que há muitos questionamentos, tem muitas perguntas sem resposta, tanto é que nós temos um documento aqui do Ministério Público suspendendo, decisão acertada do Mário Socal, também não lhe restou outro espaço a não ser determinar a suspensão. Vamos deixar claro, acho que é importante reforçar isso, né, Paulo? É uma suspensão. Né? 60 dias, está 60 suspenso. dias. Então, eu acredito que caso haja todas as dúvidas sejam dirimidas até lá, né? Acredito que em fevereiro. Mas será que vai aparecer a descrição de cada valor eu gasto? Acredito que exista até. Eu acredito que até exista. Por que não foi amplamente divulgado? Aí é outra história que o Ministério Público vai esclarecer. E o Orlando Chiqueto, que é um baita secretário. Vamos lá. Casas, quero te ouvir sobre isso. Algumas coisas chamam a atenção, né? Dessa história toda. A gente bateu nessa tecla aqui de que a maneira como estava sendo feita era uma maneira temerária, né? De fato. E o desenrolar mostrou isso, e principalmente o desfecho hoje na Câmara, eu vou chamar eu vou usar a palavra quase patético, porque o público estava lá e, de certa forma, foi frustrado. Quem estava lá para apoiar, contra do lado de apoiar fora, e contra. Não, tinha dos dois modelos. Tinha gente para apoiar e gente para criticar. Olha, Paulo, você sabe, vou fazer uma pequena introdução aqui primeiro. Uma coisa me surpreende demais a conta, se tratando da finalização do 7º ano da administração municipal. Quem é que faz a articulação política do prefeito Ulisses Maia? Porque tem uma cegueira política nisso aqui, e até uma condução acéfala, com todo o respeito desse processo, gigante. Mais uma vez, a administração municipal conseguiu reunir quase que todo mundo aí fora da prefeitura contra Observatório Social,
Ministério Público, onde você anda na cidade inteira, entendeu? Cidade toda falando disso, grupos diferentes que não são grupos políticos falando disso, todo mundo questionando por que a prefeitura está pedindo 200 milhões de reais de empréstimo no final do mandato, que é um desrespeito republicano, porque agora não dá tempo de executar obra nova nenhuma para pegar dinheiro, então tem que respeitar o projeto do próximo prefeito que vem, mas todo mundo questionando. Ou seja, não teve um mínimo de sensibilidade política, inclusive. Eu acho incrível isso, não teve alguém que viesse dar uma entrevista, e também repito aqui, usando as palavras do Edivaldo, todo o meu respeito ao secretário da Fazenda, ao Orlando Chiqueto, mas eu acho até que esse papel não era dele, não é dele, porque essa questão aqui ela não é técnica da Secretaria de Fazenda, você tem uma questão meritória aqui, de defender as obras que serão feitas, de explicar que obra que vai ser feita com esse dinheiro. A situação está extremamente preocupante. E o Ministério Público falou sobre isso aqui. Está pedindo dinheiro, colocando na justificativa e não no corpo do processo, inclusive para a obra que já está em andamento, Paulo. Não tem lógica uma coisa dessa. Que história é essa? Isso é de se preocupar e de se preocupar muito. Eu falei isso na segunda-feira. Será então que Maringá corre o risco de ter essas obras de Oscar Niemeyer, que ao meu ver não é uma obra prioritária para Maringá, considerando a necessidade de obra estruturante, inclusive. Eixo monumental, nós corremos o risco então de não ter dinheiro suficiente para fazer essas obras que já começaram? O Ministério Público citou aqui outros problemas, à luz da lei orgânica do município de Maringá, à luz da lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de a prefeitura mostrar os impactos disso a longo prazo e também a relação custo-benefício. Ou seja, qual é a vantajosidade? Essa palavra está certa, tá? A vantajosidade para o interesse público em pegar esse dinheiro no último ano de gestão, porque já tem, inclusive, dúvidas à luz da lei de responsabilidade fiscal, se a administração municipal pode contrair esse empréstimo agora, considerando que as obras narradas não são obras emergenciais. Então, não dá para entender, nesse tempo todo de retira projeto de pauta, esse período em que houve o atraso, por que a prefeitura então não apresentou uma emenda, a emenda não compete a ela, um substitutivo desse projeto, incluindo uma justificativa que fosse mais condizente, dizendo exatamente onde é que o dinheiro vai ser usado, por que não substituiu o texto do corpo da lei dizendo que obra que vai ser feita? Esquisito, sabe? E se submeter a uma queimação política desse tamanho. Aqui não tem saída, ainda bem que o Ministério Público interviu, porque esse projeto não poderia mesmo, jamais ser aprovado. Monique. Eu concordo plenamente com o Calazans. Se você olhar o projeto como um todo, a gente parte olhando assim das premissas básicas, né, que faltaram ali. Todo ato administrativo precisa respeitar alguns princípios, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade do ato, a eficiência, e a gente não vê isso nos termos da administração pública. Existem muitas dúvidas, né? Então, a gente questionou aqui nessa bancada várias vezes por que do empréstimo, aonde seria usado, e a gente não tem clareza, o texto não tem clareza, e a gente olha agora essas obras já em andamento e dá uma sensação de incerteza para todo mundo do que vai acontecer com isso. A gente não tem dinheiro em caixa, então é necessário realmente assim, a intervenção do Ministério Público para que tome realmente as medidas cabíveis caso seja necessário, né? Regiane. Paulo, para não ficar repetindo aquilo que foi tudo muito bem dito aqui, primeiro eu fui até lá, tentei entrar e já estava fechado, claro, né? Lotado, não tinha espaço para mais ninguém. Inclusive, eu acho até um ato bem estranho isso, você fechar as portas de um ambiente público, né? E não deixar que as pessoas entrem, mas enfim. Caso aprovado o empréstimo de 200 milhões, pagaremos os juros de 215 milhões. Isso não é uma conta minha, é um fato divulgado pelo Maringá Post, que se torna ainda mais absurdo, para mim, na minha opinião, esse empréstimo. Agora, quando você começa a olhar o que foi divulgado aqui, dos itens das obras previstas, além daquelas que a gente já falou aqui, que já tem execução ou já tinha um destino de dinheiro dito anteriormente, parece que é assim, tudo extremamente necessário e que não tem como ficar sem, sabe? Ou que a população chega e abre e lê ali, por exemplo, a construção do restaurante popular no Jardim Alvorada. Poxa, extremamente importante.
A recuperação total da área danificada da Policlínica Zona Sul. Poxa, totalmente importante. Mas daí casa com que tudo que foi dito aqui. Não tem dinheiro? Não tinha dinheiro antes? Realmente essas obras só serão executadas se tiver esse empréstimo? Não sei, eu sinceramente fico numa super interrogação aí em relação a isso daí tudo. Sabe, que eu não consigo entender, Paulo, assim, porque foi anunciado aqui, já começou a obra do Oscar Niemeyer, dizendo que é com recurso próprio e não tem dinheiro para arrumar a policlínica aí que foi citada, a obra básica de saúde. Não está batendo. Só danificadas, nem é uma obra não, exatamente, não é nem uma obra claro, completa, sabe, para fazer, ou seja, então eu começo uma obra ali do Oscar Niemeyer, né, que é uma obra esquisita, que para mim que tem que ser uma obra da iniciativa privada, esse negócio vai ser construído para ser vendido depois, entendeu? Porque não compete à administração pública. Tem que cuidar para o povo não ficar sem luz quando chove, entendeu? Não construir um negócio de eventos, mas enfim. E aí, agora para arrumar a policlínica depende dos 200 milhões de uma parcela. A gente sabe que não vai gastar os 200 milhões, mas de uma parcela desse empréstimo com juros, não dá para. E os 50 milhões da prainha aqui também era com dinheiro público, com dinheiro próprio. Entendeu? Então, tem que explicar. E repito, para mim essa explicação não compete ao senhor Orlando Chiqueto, que é um tremendo de um secretário municipal realmente, porque isso aqui é uma questão meritória de ordem política da administração pública. Faltou isso aqui. Ninguém bateu no peito ali para entendeu? Para dizer, olha, é isso que a gente vai fazer, que a administração vai construir. Ninguém defendeu o mérito do projeto. Não. O secretário de Fazenda defende questões técnicas para dizer que de fato tem saúde financeira. A gente entende isso. Entendeu? Mas alguém, para fazer a defesa política, para falar qual é o mérito, por que não alterou esse projeto então, por que não fez alteração, defende então, pelo menos para a gente saber o que está acontecendo. Foi um silêncio total. Tem que vir o Ministério Público e nos bastidores dizendo aí desse acordo, porque o vereador vai poder indicar obra ali e tal. Ou seja, é onde é que a cidade, o interesse público da cidade entrou nesse debate? Não sei. Você tem um tweet final para a gente já trocar de assunto? Não, eu acho só que o prefeito foi pego no contrapé com essa história. Eu diria que tem uma certa soberba, né? De achar que seria aprovado, quando todas as mobilizações, a movimentação, levava exatamente no sentido contrário. E nos últimos dias não houve nenhum movimento político dessa articulação, Calazans, para desmobilizar essa apreensão, essa contrariedade que todos estavam, essa prevenção contra o projeto. E acho que o doutor Monique Eugênio, você tentou ir lá, os CCs foram todos. Deu uma instrução para que os CCs ocupassem todo o espaço. Uma estratégia absolutamente normal nesse tipo de votação, só deixar claro isso. É assim que é. Podemos até contestar como uma coisa estranha, mas não conseguia entrar, né? Infelizmente é uma prática rotineira. Na terça-feira eu estive na Câmara e fiquei ali sentada no meu canto, observando, vendo como é que era a dinâmica ali. E alguns chegaram, dos vereadores subiram, vieram conversar comigo e a pergunta foi feita, e aí? Né? Que vocês vão votar? Deu vontade de resposta é, não sei, estamos vendo, vamos avaliar, entendeu? Então ficou assim numa situação bem na interrogação mesmo, já naquele momento, já tipo, ninguém queria ser claro comigo.